Oi, gente, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre a transitividade verbal. Bom, o que é isso? A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando-o como transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. O que quer dizer isso? Vamos ver lá numa frase como que é isso. Transitivo direto. Quando essa relação acontece sem a presença de preposição entre o verbo e seus complementos. Bom, sempre que tem um verbo numa frase, logo depois vai ter o complemento que ele vai complementar aquele verbo, né? E dentro disso ele pode ser esses tipos de verbos que eu falei para você. Então agora nós vamos ver aqui o transitivo direto. Olha o exemplo aqui. Ele não derrubou. Então, o verbo, nesse caso aqui, é derrubou, né? Tanto é que eu até destaquei, sublinhei ele. Ele não derrubou meu livro. O meu livro, no caso, ele seria um complemento do verbo, né? Só que quando você vai complementar ele, geralmente você fala assim, ó. Ele não derrubou o quê? Meu livro. Então, nesse caso aqui, quando você faz essa pergunta, ele não derrubou. O quê? Meu livro. Você não usa uma preposição para fazer essa pergunta. Então, no caso aqui, ele é transitivo direto. Ah, e outra coisa aqui também. Se você falar assim, ó, ele não derrubou. Esse verbo derrubou, ele vai pedir um complemento. Porque ele não derrubou, mas não derrubou o quê, né? Quem derruba, derruba algo, alguma coisa. Então, esse verbo, ele pede um complemento. E nesse caso aqui, como esse complemento, ele não vem logo depois de uma preposição, então, no caso, ele é transitivo direto, porque não tem essa presença de preposição na frase. Agora, já aqui não, transitivo indireto. Quando, nessa relação, há presença de preposição entre o verbo e os seus complementos. Olha o exemplo. Nossos pais gostaram da viagem. Nossos pais gostaram. Bom, quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa, né? Nossos pais gostaram. De quê? Ou do que, né? Da viagem. Então, aqui nesse caso, você usa uma preposição para fazer a pergunta e logo depois também da viagem, o da também é uma preposição. Então, nesse caso aqui, ele vai ser transitivo indireto, por causa da presença da preposição aqui. Nossos pais gostaram de quê? Da viagem. Então, nesse caso aqui, ele é transitivo indireto. Mas pode acontecer também na mesma oração, você pode ter a presença de um verbo transitivo direto e indireto, que é quando se fala bitransitividade. Olha só, existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, a relação de subordinação com seus complementos ocorre de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Olha o exemplo aqui, ó. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Minha mãe deu. Também o verbo deu vai pedir um complemento. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo. Agora, olha só. A quem? Ao meu irmão. Então, aqui, você tem primeiro um brinquedo, é o verbo transitivo, o deu verbo transitivo direto, porque logo depois vem um objeto direto, e depois ao meu irmão, que no caso a quem, então no caso ele fica transitivo indireto também, porque você vai fazer essas duas perguntas na mesma frase. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo. A quem? Ao meu irmão. Então, aqui no caso, nós temos verbo transitivo, direto e indireto. Mas existem alguns casos em que o verbo ele vai ser intransitivo. Ou seja, o próprio verbo ele tem sentido completo, ele não vai pedir um complemento. Olha só, finalmente vamos analisar a atitude de verbos que contêm o sentido completo, ou seja, não possuem a necessidade de complementos verbais, porque o próprio verbo ele já deu um sentido, né? Ele não pede um complemento. Olha exemplos, eu me casei. Bom, você se casou, pronto, o verbo casei ele já dá um sentido, você já entendeu o que quer dizer. Meu pai voltou, também. Aí você poderia dizer, meu pai voltou, mas de onde? Mas não, nesse caso aqui, nesse sentido, ele já
completou o sentido da frase. A criança caiu. Também, o caiu aqui no caso, também ele não pede um complemento. Então, aqui nesse caso, ele é verbo intransitivo. Tem também o verbo choveu ontem, também no caso, também seria considerado intransitivo, né? Porque o verbo não pede um complemento. Então, essas que são as diferenças entre esses tipos de verbo. Tá bom? Por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Assim você não perde, e ativa o sininho das notificações, que assim você não perde nada do que eu postar aqui, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima.